Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre um requisito que eu vou tratar na Sprint 3 do projeto aplicado do GTI, que seria validar a possibilidade de usar o Cassandra no lugar do Hadoop. Só para recapitular, meu projeto a ideia é pegar um stream de dados, tratar os dados, armazenar os dados e tratar para que eu possa utilizar esses dados em tempo próximo do real em uma ferramenta de BI. É a solução que eu estou propondo nesse projeto. Então, até então, eu vinha sempre trabalhando com a ideia de trabalhar com Hadoop. Mas nessa última disciplina foi passado com a ideia de que, principalmente no contexto de Big Data, o Cassandra, que é um banco no SQL columnar, teria essa possibilidade. Aqui eu tenho o slide da aula, que a gente tem aqui o banco de dados columnar, aplicações e casos de uso, que seria aqui um caso de aplicação de Big Data. Nesse caso aqui eu vou ter um stream de dados com grande volume de dados. Eu precisaria de alta disponibilidade e está sempre disponível para escrita. Aqui ele dá os exemplos, Hadoop e o Cassandra. Então os dois seriam realmente opções para mim trabalhar. Até então eu vim usando o Hadoop, mas eu quis avaliar o Cassandra para avaliar a diferença, os ganhos, qual é o impacto que teria de usar ele. Né? Então para isso eu fiz uma espécie de prova de conceito com ele. Né? O que eu fiz? Eu peguei ferramentas doc, usei alguns comandos, estou pegando o Cassandra aqui do Bitnami e rodando no servidor. Aí depois, para me conectar nele, eu crio um outro container para mim usar ele como client desse servidor. Então eu faço o que? Eu crio, no caso lá, em vez de banco de dados, é uma keyspace. Eu crio uma keyspace chamada GTI, uso ela e depois crio essa tabela. Bem aqui, deixa eu reduzir, eu tenho os containers que foi usado nesse processo. Eu tenho aqui o container do Cassandra, ou seja, do Cassandra, o bloco de eventos, que é o Kafka, o Zookeeper, que é o suporte para rodar o Kafka, o NiFi, que é a ferramenta que estou usando para integrar os dados do NiFi para o Cassandra e para o Hadoop também, que é esse servidor Impala CUDA aqui, que é um servidor que tem o Impala, o Hive e tem o Hadoop. E também essa outra imagem aqui é um client que eu criei para poder fazer a conexão. Além disso, eu acho que são só essas imagens. Aí eu tenho bem aqui o que eu fiz no Cassandra. Criei aqui Space, fiz a criação da tabela, dei um select para testar, fiz insert de um registro e fiz o select. Depois limpei para poder fazer a simulação. Então eu vou passar já aqui para a questão do NiFi para fazer a demonstração desse processo. Além disso, o que eu vou usar aqui? Eu tenho o Tomcat rodando uma API que eu estou usando para prova de conceito, e o SoapUI, que é uma ferramenta para enviar requisições para a minha API. Então aqui eu tenho já está tudo startado para iniciar. Aqui eu tenho o meu processo, meu fluxo de dados no NiFi para jogar os dados no Cassandra. O que eu faço? Vou já ativar aqui para já puxar os dados do Kafka. Já está rodando, já pegou os dados. Se eu der um refresh aqui, ele já tem um conjunto de mensagens aí do Kafka. Se eu pegar e olhar aqui para vocês, vão ver mais ou menos como é que tem essa mensagem. Uma mensagem no formato JSON, que eu tenho a data, a descrição de uma transação, o valor, e aqui seria o tempo em nanosegundos, para ele ter um nível de granularidade maior. O tempo já está em milissegundos aqui, a data. Tá?
Depois disso, o que eu faço? Eu extraio os atributos desse JSON aqui em variáveis que eu vou usar posteriormente. Já iniciando aqui, eu posso fazer a demonstração de como fica. Para cada registro desse, ele vai criar os atributos com esses campos. Data, TED, são atributos que da mensagem, já inclui atributos além dos que já existiam nas mensagens. Depois disso, o que eu faço? Eu crio um insert propriamente dito. Aqui ele está fazendo uma espécie de regex, substituindo e criando esse texto aqui com o insert, que eu vou usar para inserir lá no Cassandra. Eu der um start aqui, esse vídeo que já processou, vou dar um list kill. Então, para cada mensagem que eu tinha lá, ele está dando um insert. Via bem aqui, está aqui o insert sendo feito. Quando eu der o start aqui no Cassandra, ele vai começar a inserir. Você pode ver que ele vai inserindo aos poucos. Não chega a demorar muito, mas a título de comparação, que eu vou deixar rodando no processo aqui por mais tempo, para a gente ver mais ou menos até onde o MyFi aguenta. Entendeu? Aqui, apesar disso, só está rodando uma thread aqui para inserir os dados, mas pode ocorrer em determinado momento que, como vocês podem ver, que ele enche a fila de inserção. Vou fazer um teste alterando o número de threads. Não parou aqui, já parou. Eu posso alterar o número de threads aqui. Shadow aqui. Posso colocar, por exemplo, 10. Vou colocar mais 20 threads concorrentes daqui. Então eu vou limpar essa fila e fazer o teste novamente para ver se ele consegue processar dessa forma. Startar. Refresh. Limpei tudo. Então eu vou iniciar novamente para ver se ele consegue atender a demanda. Vocês podem ver que ele está conseguindo atender razoavelmente tranquilo, mas já começou a encher novamente aqui. Provavelmente é porque aqui já parou. Deixa eu parar tudo novamente. Limpar todas as filas. Eu posso tirar esse sucesso aqui. Se eu configurar a page já rodar assim. Pronto. Vou fazer um novo teste. Para ver se era aquela fila lá que estava segurando. Startar tudo. E aqui já está rodando. Aí encheu rapidamente a fila. Pode ver. Acho que é porque já ainda estava rodando e inserindo a mensagem. Quando ele voltou com todas as mensagens que estavam na fila. Eu vou limpar aqui, startar rapidinho para ver se ainda tem alguma coisa lá. Não tem nada. De novo, mais um teste só. Pronto. Pronto, tá tudo limpo.
Agora eu vou startar. Bora ver até mais ou menos como ele aguenta. Aí não startou tudo. Pronto, encheu bem rápido ali, vocês estão vendo. E tá com um gargalo bem aqui. Bom, a ideia não era bem tratar disso aqui em si. Então eu só estava tentando demonstrar que aqui eu acabo inserindo linha a linha. Eu não sei informar se pode ser que seja possível agrupar os dados, que seria a ideia que eu estou querendo falar é que aqui eu consigo, eu estou basicamente rodando um SQL. Então, se eu conseguir montar um SQL com um conjunto de dados, eu consigo fazer uma exceção em lote. Mas isso daí eu ainda não consegui fazer esse tipo de demonstração. Um outro detalhe que eu vou mencionar, deixa eu parar aqui, é que quando eu vou mostrar a estrutura para vocês, tem um campo aqui NanoTime Big Int. Na minha estrutura original, que eu estava trabalhando, de mensagem, eu não tinha esse campo. Eu precisei adicionar por quê? Porque o timestamp não estava sendo suficiente para garantir a unicidade dos dados. Então ele acabava deixando de inserir alguns dados porque tinha o mesmo timestamp. Então eu precisei adicionar esse nanotime aí, que é o tempo em nanosegundos, para poder garantir que ele inserisse o registro. Se eu for lá no Cassandra e dar um select, vocês vão ver que ele inseriu o registro lá. Então, um select count aqui. Pronto, ele inseriu aí 21.570 registros, só nessa minha brincadeira aqui. Agora, para efeito de comparação, eu vou fazer esse mesmo processo no Hadoop. Vou já startar aqui. Start. Aqui é bem parecido com o processo anterior. Já inseri algumas coisas aí. Qual é a diferença? Aqui eu fiz o seguinte: em vez de colocar o insert, eu estou colocando os dados puros, só separado por vírgula. E aqui nesse merge content, eu estou fazendo um agrupamento de dados em que eu tenho um mínimo de 1.000 entradas e um máximo de 10.000 entradas. Então o que ele faz? Se eu pegar parar isso aqui e vou dar um start novamente lá. Pronto. Se eu pegar um registro desse, vocês vão ver que no final das contas são vários registros. Então, diferente lá do NiFi, que eu tenho um insert de cada vez, isso aqui eu fiz um agrupamento de dados para inserir de forma em lote, no caso no Hadoop. Se eu conseguir fazer isso aqui de forma semelhante lá no Cassandra, eu teria o mesmo processamento. Se eu der um start aqui em tudo, vocês vão ver que diferente de como estava lá no Cassandra, ele vai conseguir atender bem a demanda. Ele não chega a enfileirar muitos dados. Conforme esse carinha vai processando, ele já vai jogando aqui. Ele não enfileira. Pode ser alguma configuração, claro que eu teria que fazer alguns ajustes. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com 20 nós, lá no outro provavelmente não.
Posso até fazer essa validação. Vamos ver aqui. Não, estava com 20. Então, de alguma forma, esse processo no Cassandra está engargalando. Pode ser que nem eu falei. Lá talvez eu consiga fazer um agrupamento de dados que nem eu estou fazendo aqui. Fazer uma exceção em lote. Eu já não cheguei a experimentar isso nesse nível aí. Com Cassandra. Se eu for aqui no Hadoop e der um ls, vou ver os registros que ele inseriu lá. Pronto, aqui tem. Pode ver que apesar de ter sido muitas mensagens, tem poucos registros aqui. Vou copiar aqui e vou dar um cat para vocês darem uma olhada. Pronto, aqui eu tenho todos os registros. Com esses registros aqui no Hadoop, eu consigo, através do Impala, do Impala já do Hive, criar uma tabela a partir desses dados que eu posso consultar e fazer tratamentos também pelo NiFi. Ou então, pelo próprio NiFi, eu posso consultar os dados puros daqui. Então, a ideia era essa, fazer uma comparação. Eu mostrei os dois processos. Então, quais as minhas conclusões? Que o Hadoop, até onde eu cheguei, até onde eu consegui praticar, eu consegui inserir de forma melhor aqui no NiFi, sem ter nenhum gargalo de processo, tendo um stream de dados aí contínuo, né? Comparando a nível de tecnologia, os dois têm flexibilidade de escalonamento horizontal, de elasticidade aí do ambiente, né? Para replicação de dados, que dá tolerância às falhas, todos os dois têm capacidades semelhantes. Que nem eu falei, talvez essa questão do gargalo aqui seja porque eu estou inserindo um a um no processo do Cassandra e resolvesse isso. Porém, tem um detalhe no Cassandra que ele foi a questão da estrutura dele. Ele funciona semelhante a um banco relacional, mas nele ele me obriga a ter as chaves primárias. E por causa disso eu fui obrigado a alterar a mensagem que eu estava publicando no Kafka para poder conseguir inserir nele. Então, num cenário real, isso daí podia ser inviável, então atrasar o processo. Eu teria que até alterar a minha aplicação para conseguir inserir no Cassandra os dados. Então, entre os dois, eu vou ficar com o Hadoop ainda para armazenar os dados. Mas consegui fazer toda a experimentação aí no Cassandra. É isso. A ideia era só fazer essa comparação entre as duas formas de armazenamento.